Olá, meus irmãos, boa noite. Como estão? Hoje é segunda-feira, dia da triagem fraterna. Como estão todos bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar de um tema que é cuidar do corpo e do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11. E aí, hoje é o dia de uma conversa fraterna que se chama triagem, né? Para alguns que ainda não conhecem, vocês podem ligar no número 619-9949-4523. Esse telefone é um telefone de um WhatsApp. Então, quem quiser fazer tratamento espiritual por si mesmo, ou por alguém, né, por um familiar, um tratamento intercessório, é só mandar uma mensagem solicitando nesse número que está aqui na tela. E aí, um triagista, após a palestra, após o passe virtual, vai ligar para vocês com um número privado, tá? Não se esqueça, é um número privado e não se preocupem, é uma pessoa da casa, né, que vai entrar em contato com vocês para fazer uma conversa, que às vezes precisando de tratamento, uma conversa mais fraterna, pode entrar em contato conosco, será muito bem-vindo, tá bom? Então, hoje, né, dia da triagem, nós vamos falar cuidar do corpo e do espírito. Está lá, né, tem algumas pessoas que estão entrando, a Jesuína Santana, boa noite, Jesuína, Érica, Arlete, boa noite a todos, paz do Cristo, Aparecida Neiva, nossa amiga Cida, Patrícia Vieira, boa noite, gente. Então, sejam todos bem-vindos ao tratamento espiritual, né, ao triagem, né? E hoje também tem passe. Então, para começar, eu peço que vocês procurem um lugar mais calmo, né? Onde vocês estiverem, sentem confortavelmente na cadeira, procurem um lugar que não tenha muito barulho, para que não seja, né? Não atrapalhe vocês na concentração, porque hoje, mesmo com a triagem, tem o passe virtual. E a gente sabe que quando a gente tem muita fé, né? Tem fé, os espíritos vêm em nosso auxílio. Então, os espíritos irão atuar nas suas casas hoje mesmo. Então, procurem um lugar calmo. Se possível, se quiserem, peguem um copo com água para que essa água seja fluidificada. Tá bom? Então, quem quiser ligar, né, quem quiser fazer o pedido, a solicitação da triagem, é só entrar em contato com esse número que está aqui na tela. Então, eu convido a todos a fazer uma prece, né, conversar com Jesus, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar em Deus, em Jesus, na nossa Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu santo nome. Pedimos, Jesus, que o Senhor possa atuar nas vidas de todas as famílias, de todas as pessoas que nos assistem, de todos os seus familiares, por aqueles, Senhor, pedimos por todos que sofrem, que estão com alguma dificuldade, doença, que o Senhor possa atuar nas suas vidas, Jesus, com o seu amor, com a sua misericórdia, e que, se assim merecermos, Jesus, que o Senhor possa nos proporcionar a cura para as nossas dores físicas e espirituais. Nos envolva a todos. Obrigada, Mãe Santíssima, por estar conosco, e que a sua paz, Jesus, esteja sempre na vida de todos nós. Graças a Deus. Então, hoje, dia da solicitação para o tratamento. Então, o tratamento serve para que aquelas pessoas que precisam, que estão com problema de saúde, com alguma dificuldade emocional, ou se mesmo quiserem fazer por um familiar. Então, não se esqueça, ligam nesse número, né? Peçam uma solicitação da triagem, que uma pessoa da nossa casa vai entrar em contato com vocês, tá bom? Para ter uma conversa fraterna. E aí, nosso tema fala de cuidar do nosso corpo, cuidar também do nosso espírito. Então, este item do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito, né, que é o capítulo 17, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de uma questão que é
que não adianta fazer sacrifícios em relação ao corpo para melhorar o espírito, ou vice-versa, né? Tudo tem que ter um conjunto. O nosso corpo é uma casa, né, que Deus nos proporcionou para que a gente pudesse se manifestar nesse plano material. Sem o corpo, o nosso espírito não teria como se manifestar, agir, andar, né, interagir com as pessoas. Então, o nosso espírito, que é luz, ele precisa, nesse mundo material, de um corpo. E Deus nos proporcionou a nossa casa, né? Esse corpo é a nossa casa, é onde nós podemos nos manifestar no mundo material. E aí, nós sabemos que para chegar à perfeição, né, precisamos utilizar da reencarnação e precisamos de um corpo, né, como eu já havia falado. E é importantíssimo que a gente cuide dele, né, porque ele é a morada do nosso espírito, é uma dádiva que Deus nos proporcionou. Então, lá no Evangelho, coloca-nos que é um meio, assim, quando a gente está encarnado, é como se fosse uma prisão. E a forma da gente ter um pouco mais de liberdade é tendo o corpo sadio. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 718, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores assim: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Né? Os espíritos foram enfáticos em dizer sim. Sem força e saúde, o trabalho é impossível. Então, o corpo, ele é essencialmente importante para nós enquanto encarnados. Né? E aí, se a gente começa a descuidar do nosso corpo, do nosso espírito, a gente está infringindo uma lei. Por quê? Tudo nesse mundo, né, no nosso universo, é regido pelas leis divinas. Tudo, sem exceção. O universo, os planetas, os outros sistemas, as outras galáxias, todos nós estamos sendo regidos por uma força. E essa força é a força divina, né? São as leis divinas. E aí, se a gente começa a destruir a morada do nosso espírito, que é o corpo, a gente está infringindo a lei. Porque se somos parte de Deus, a gente está prejudicando o conjunto, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo, né? E as nossas escolhas são fatores determinantes para manter o nosso corpo e o nosso espírito saudáveis ou doentes. Então, tudo que acarreta no nosso corpo são nossas escolhas, né? São puras escolhas. Muitas vezes a gente faz escolhas boas, né? Então, para a gente manter o nosso corpo físico bem, o que a gente deve fazer? Ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, dormir bem, né? Ter hábitos saudáveis. Então, tem pessoas, né? Dormir também é uma coisa indispensável, e é um momento em que nosso espírito ele sai para ter um descanso, né? Ele sai como se ele saísse da prisão. Então, o dormir é essencialmente importante também para a saúde do corpo. E quando a gente começa a cometer excessos, né? Esses excessos acabam por destruir o nosso corpo. Então, né? Quantas vezes a gente já ouviu dizer: o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele, não é mesmo? Só que aí a pessoa acaba cometendo todos os excessos possíveis sem medir as consequências. E as consequências virão, né? Quando a gente usa o nosso livre-arbítrio de forma errada, né? A gente esquece que a lei de ação e reação ela vai dar o retorno. Né? Então, quando a gente começa a prejudicar o nosso corpo, lá na frente a gente vai sofrer, né? A gente vai receber as consequências da lei de causa e efeito, porque uma ação ela gera uma reação.
E toda reação que não é uma ação que não é muito boa, a reação também não vai ser, não é mesmo? Então a colheita vai chegar para todos nós. E não podemos também nos iludir achando que o corpo, né, é só o corpo que é prejudicado. Quando a gente lesiona o nosso corpo físico, o nosso espírito e perispírito, né, o que é o corpo do espírito, que chama perispírito, ele também é lesionado. Então, muitas vezes o seu espírito é sadio, mas os excessos, os abusos fazem com que o perispírito se deforme, se deteriore, estrague, né? Sofra consequências causadas pelos abusos que a gente comete. E aí a gente tem a obrigação de cuidar bem do nosso corpo físico. E aí, lembrando uma passagem de Coríntios, né, do 1 Coríntios, lá em capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo de Tarso, ele fez um alerta à cidade de Corinto, às pessoas que ele conduzia, né? Porque a gente sabe da vida do Paulo, e Paulo, ele foi um grande divulgador do cristianismo, então ele viajava muito, e uma das cidades que ele foi, Paulo de Tarso, foi Corinto. E aí as pessoas de Corinto estavam começando a ter problemas, porque eles estavam usando muito a fornicação, né? Eles estavam tendo abusos sexuais mesmo entre os membros, né? De que ele tinha deixado naquela igreja. E aí ele fez uma carta e colocou o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, isso é muito sério, né? O nosso corpo é o nosso templo, né? É aonde é a morada de Deus também, porque a gente tem a centelha divina dentro de nós. E aí, então, a gente pode analisar, né, com essa fala de Paulo de Tarso, que quando a gente comete excessos, abusos, né, deteriora nosso corpo e a gente passa a não sentir a, a presença de Deus, né, porque a gente sabe que quando nós temos gostos, né, diferentes, os espíritos que se assemelham, né, os espíritos obsessores, ou aqueles espíritos infelizes, ainda que ainda não encontraram a luz, eles vêm em busca da mesma coisa que eles gostam. Então, se uma pessoa tem tendência ao sexo, como era o caso daquelas pessoas, espíritos inferiores que já estavam desencarnados, né, iam atrás das mesmas coisas. Então, quem gosta de se alimentar muito, espíritos que desencarnaram e gostavam de comer muito, eles vão entrar em sintonia com aqueles que gostam de comer muito. E assim vai no cigarro, no álcool, nas drogas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas companhias espirituais também, né? Então, tudo que a gente faz reflete em nós, no nosso corpo físico e nosso espírito também. Então, a gente sabe que esses espíritos, esses irmãos que se aproximam de nós, eles trazem energias negativas, às vezes a vibração deles adoece o nosso corpo. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e sempre estar em sintonia com Deus, com os espíritos, fazer oração, né, para que a gente se liberte também disso. E aí, a gente tem que evitar os excessos, né? E não usar drogas, cigarro, evitar bebidas alcoólicas, excessos alimentares, desgastes físicos desnecessários, né? A gente sabe que tem os jovens, eles passam de quinta a domingo em festas, né? Não dorme, é só beber, não come mal. Então, isso também é um suicídio involuntário, né? A pessoa está desgastando aquele bem precioso que ele tem, que é o corpo. E uma coisa que é importantíssima, que nós temos aprendido mais do que nunca, é a higiene pessoal.
né? Nunca fomos tão asseados na vida, não é mesmo? Temos que passar álcool agora, estão asseando, chega em casa, vai à rua, tem que tomar banho por causa do Covid, né? Estamos passando pela pandemia ainda. Então, a higiene pessoal, ela é extremamente importante também, para que a gente possa manter o equilíbrio das nossas funções, né, orgânicas, para a gente poder não pegar doenças. Se vocês observarem uma coisa, que eu já tive observado, todos os anos, no mês de julho, mais ou menos, eu e meus filhos e minha família gripavam. Esse ano a gente não gripou, né? Uma porque a gente está recluso em casa, mas a gente está usando máscara e tendo mais higiene, passando a mão no rosto, né? Lavando as mãos quando chega em casa, né? Precisou sair, chega em casa, lava as mãos. Então, observem, né? Essa higiene ela é extremamente importante também, né? Isso é uma coisa muito boa, que o Covid, infelizmente, veio, mas ele trouxe benefícios também. E aí, a gente tem que ter consciência que esses excessos, um dia, eles vão, a gente vai ter que se deparar com os problemas que a gente vai, né, que eles vão gerar. Então, por exemplo, a pessoa que é diabética e ela sabe que ela não deve comer açúcar. Eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Quem gosta de comer açúcar e é diabético, isso aí também não tem nada com isso, tá? É um exemplo. A pessoa diabética sabe que ela não deve comer açúcar no geral, que é massas, açúcar, e ela vai e come, né? E aí o que que acontece? O organismo, ele estafa, né? Ele já não tem a insulina, então a pessoa usa a insulina, e aí ela vai criando um desgaste muito maior para o organismo dela. Aí o que que acontece? Cegueira, né? Às vezes tem problemas nos membros inferiores, e assim vai. A bebida é a mesma coisa, né? Os excessos alimentares, né? Você pode perder uma vesícula por causa de pedras, por causa de excesso de gordura, e assim vai. Então a gente tem que parar e observar o que que faz mal para nós, né? A gente sabe, né? Tem pessoas que não podem comer certos alimentos, mas falar, hoje eu vou comer, não estou nem aí, né? E aí acaba comendo e passa mal, né? Tem problemas digestivos e assim vai. Então, isso é só um exemplo para dizer que a gente sabe o caminho correto. A gente sabe onde deve ir, mas a gente não faz, muitas vezes, não é mesmo? E aí vem o castigo. O castigo vem geralmente na fase mais madura, né? Quantas pessoas que abusaram da saúde a vida inteira, quando chega na fase de idoso, ele está recebendo tudo que ele desgastou, né? Não cuidou, os excessos que cometeu. São raras as pessoas que não têm problema de saúde, né? Então a gente pode evitar, a gente pode evitar. E aí, tudo em excesso faz mal, tudo, não tem exceção. Então, da mesma forma que nós temos também que cuidar do nosso corpo, a gente precisa pensar no espírito, porque ambos precisam estar em comunhão, né? Precisam se equilibrar. Então, não adianta ter um corpo físico impecável, malhado, sarado, comer coisas saudáveis, mas não ler um livro que edifica, joga tempo fora com a internet, assim, desnecessariamente, assistindo coisas que não têm fundo moral nenhum, anda em ambientes pesados, onde tem promiscuidade de uma forma geral. Então, não adianta nada, né? Então, a gente tem que buscar a saúde do corpo físico e buscar a saúde do espírito também. E como é que a gente consegue melhorar a saúde do espírito? Lendo bons livros, assistindo uma palestra, fazer caridade, ajudar aqueles que precisam sem querer nada em troca, porque também se quiser não adianta, né? Aí é uma faca de dois gumes, né? Então, ter o hábito da oração é indispensável, né? Nós vimos uma palestra recentemente, né, do Divaldo, dizendo que a oração, né, o Bezerra de Menezes, que é um espírito, né, que é um pouco, é até conhecido, né, no Brasil, ele diz que a oração é um meio muito eficaz das pessoas se manterem saudáveis, né? Porque você entra em sintonia e renova suas energias, melhora, né, todo o seu sistema corpóreo.
Então, ter esse hábito, né? Manter os pensamentos positivos. Quantas pessoas são negativas, só atraem coisa ruim para vocês. Eu já tive esse hábito de ser negativa, mas eu me melhorei, porque a vida da gente vai começando a não andar. Então, a partir do momento que a gente só pensa no pior, atrai o pior. Então, quando a gente tem pensamentos otimistas, que vai dar tudo certo, que nossa vida vai andar, que a gente vai ter o melhor que Deus nos permitir, a nossa vida vai para frente. Então, essas atitudes, elas fortalecem, nos fortalecem para podermos vivenciar as coisas do mundo, né? Porque essas coisas, né, boas, ruins, dificuldades, problemas, alegrias também, elas nos fazem crescer. Então, para passarmos por essas tentações do mundo, a gente precisa se fortalecer. E fortalecer o espírito é mantermos hábitos morais edificantes, né? Porque todos precisamos, e precisamos também fazer uma coisa muito importante: nos transformar como pessoas, mudar as nossas atitudes, deixar de prejudicar o outro de alguma forma, né? Muitos de nós, às vezes, a gente já tem o hábito de fazer a maldade, de pensar mal de alguém, de falar mal, de que seja, qualquer coisa. A gente sabe que é errado, mas a gente continua fazendo. Então, o nosso planeta ele está numa aceleração tão grande que às vezes a gente não percebe, né? Mas a gente precisa se transformar, melhorar nossas atitudes, pensar mais elevado, que tudo vai dar certo, que a nossa vida vai melhorar, né? E aí, segundo o ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, nosso espírito, ele tem todo o potencial para transformar a saúde do nosso corpo físico e do nosso espírito. Então, tá, gente? Então, vamos pensar antes, né, nas consequências do porvir, antes de fazer uma coisa que não é muito boa para o nosso corpo, tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe, não esqueçam, ainda dá tempo, pode pedir a quem precisar, né, quem quiser fazer a triagem para o tratamento espiritual à distância, é só entrar em contato com esse número que está aqui na tela. Então, fiquem com Deus, Jesus abençoe seus lares e vamos aguardar que aí a gente vai entrar no passe virtual. Então, fiquem com Deus. Graças a Deus, meus irmãos, nesses momentos nós vamos nos preparar para que possamos receber o passe virtual. Vamos nos colocarmos no local melhor, mais tranquilo do nosso lar ou do local que estejamos. As nossas águas já estão colocadas. Fechemos nossos olhos e vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos sempre, Senhor, o amparo constante, Senhor, que envolve a toda a terra, mestre. Nesses momentos, nós te pedimos a proteção para o tratamento. Permita, Senhor, que todos que estão na mesma sintonia, Senhor, possam ser amparados. Permita, mestre, que os teus mensageiros possam estar presentes, Senhor, amparando a todos que estão ligados na mesma sintonia. Graças a Deus. Busquemos nesses momentos respirar tranquilamente, mentalizando o ar que penetra, e soltemos o ar também, tranquilo.
Graças a Deus. Auxiliando o tratamento, nós vamos recordar de uma cachoeira de águas cristalinas que jorra penetrando em nossas cabeças, irradiando em todo o ser. É uma cachoeira de luz caindo como gotas de água. Sintamos essas energias fazendo limpeza em todo o corpo físico e perispiritual. Cachoeira de águas cristalinas. Vai retirando angústias, tristezas, mágoas, doenças físicas, perispirituais, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, Senhor, que possam ser amparadas, amparando todo o lar, todos os familiares. Cachoeira de águas cristalinas, graças a Deus. Agora nós vamos receber energias do refazimento. Pensemos no sol que nos envolve, tendo no centro desse sol, Senhor Jesus, luz do sol a irradiar, luz que nos envolve, que regenera, que vai trazendo a paz, todo o corpo físico e perispiritual vai sendo envolvido nesta luz. Vai regenerando, equilibrando, fortalecendo, vai trazendo a paz, fortalecendo a fé, a esperança, essa certeza que tudo passa. Graças a Deus, que Deus seja louvado agora e sempre. Agora nós vamos pedir a Jesus que possa envolver os vasilhames com água nos fluidos necessários, provindos de toda a natureza, provindo do plano maior da vida, transformando essas águas em remédio, amparando, Senhor, todos que dela fizerem uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Há momentos na vida ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais, que o amor é uma corrente
Gente sem rumo, gente perdida.